Olá! Hoje nós vamos para o capítulo 5 do primeiro livro das Crônicas. Quero lembrar a você que o livro das Crônicas é praticamente um resumo de toda a história desde Adão até o exílio. Muitas coisas nós já vimos, outras informações são acrescentadas. É importante lembrar que o livro das Crônicas, o primeiro livro das Crônicas, do primeiro capítulo ao 9º capítulo, nós temos um conjunto de genealogias. Volto a dizer, às vezes a leitura é árida, mas importante, muito importante, porque as genealogias dão legitimidade aos personagens, mostra de quem eles são filhos, de quem são e também quem são seus filhos, quem é a sua ascendência, quem é a sua descendência, e a gente vai se organizando na história do povo de Deus. Hoje, no capítulo 5, nós vamos tratar da genealogia, ou então da descendência de Rubens, Gade e Manassés, aquela meia tribo de Manassés. Rubem, Gade e Manassés está do lado oriental do Jordão. Lembra? Quando o povo de Deus chegou, né, na Terra Prometida, né, as 3 tribos, Rubem, Gade e a meia tribo de Manassés, pediram a Moisés que ficasse ali daquele lado do Jordão. Por quê? Porque eles não queriam entrar ali em Canaã, né? Então eles iam ficar ali naquele lado do Jordão, ali naquela região de Galaade e Bazã. É importante lembrar o que são essas 3. Ali era um lugar próprio para a criação de gado, né, Então eles acharam melhor ficar ali. Tanto é que Moisés tinha falado para eles: tudo bem, vocês podem ficar aqui, mas quando a gente entrar em Canaã, vocês venham nos ajudar a combater com os povos de Canaã para a gente dominar, ok? Tudo bem vocês ficarem aqui, fica quietinho aqui, mas na hora da gente entrar, vocês vêm nos ajudar. Então hoje a gente vai conhecer a descendência de Rubem, Gade e Manassés. E também neste capítulo a gente vai ver a descendência de Levi. Só que a descendência de Levi hoje a gente vai se prender num dos filhos de Levi chamado Caate, que é de onde vem a família de Arão. Tá bom? Arão é que descende da família de Arão e da família de Levi é que descendem os sacerdotes, principalmente os sumos sacerdotes. Então, os sumos sacerdotes vêm da família de Arão, Arão vem da família de Caate, Caate é um dos filhos de Levi. Ok? Vamos então ler a Bíblia, ler a palavra de Deus. Quero pedir você, se inscreva no canal, compartilhe, chame mais pessoas para fazer parte. Outra coisa que eu queria lembrar e agradecer você, muito obrigado pelos seus comentários que você deixa aqui. Todos os dias eu tenho como compromisso lê-los e eu fico muito feliz e agradeço. Poste lá, coloque bastante, põe bastante comentário. Eu gosto de ler ali, tá bom? Bíblia na mão, Espírito Santo no coração. Vamos ler então hoje o capítulo 5, capítulo que trata da descendência de Rubem, Gade e Manassés e também da descendência de Levi, principalmente daqueles que vêm da família de Caate, ou seja, daqueles que descendem os sumos sacerdotes. Vamos lá. Filhos de Rubem, o primogênito de Israel. Com efeito, era ele o mais velho, mas como tinha manchado o leito do seu pai, seu direito de primogenitura foi dado aos filhos de José, filho de Israel. Mas José não foi inscrito como primogênito nas genealogias, pois Judá foi poderoso entre seus irmãos e é dele que saiu o príncipe. Mas o direito de progenitura pertence a José. Filhos de Rubem, primogênito de Israel: Enoque, Falu, Esrom e Carmi. Filhos de Joel: Samaías, seu filho Gog, seu filho Semei, seu filho Micas, seu filho Reaías, seu filho Baal e seu filho Beera, seu filho que Teglat-Falazar, rei da Assíria, levou cativo. Era ele o príncipe dos filhos de Rubem.
irmãos de Beera, segundo suas famílias, assim como estão inscritos nas suas genealogias. O primeiro foi Jeiel, depois Zacarias, mais Bela, filho de Azaz, filho de Osama, filho de Joel. Bela habitava em Aroer e ia até Nebó e Baal-Meon. A oriente ocupava a terra até a entrada do deserto, que vai até o Eufrates, porque seus rebanhos eram numerosos na terra de Galaade. Terra de Galaade é aquela terra a oriente do Mar Morto. Do oriente do Mar Morto é o oriente do Jordão, né? No tempo de Saul, fizeram guerra contra os agareus, que tombaram entre suas mãos. Habitaram suas tendas na casa oriental de Galaade. Os filhos de Galaade habitavam de fronte deles na terra de Bazã até Selca. Joel, o primeiro, Safã, o segundo, Janaí e Safate em Bazã. Seus irmãos, segundo suas casas patriarcais, eram Miguel, Mesolã, Sebe, Jorai, Jacã, Zié, Éber, ao todo 7. Eles eram filhos de Abiail, filho de Uri, filho de Jeroé, filho de Galaade, filho de Miguel, filho de Gezezi, filho de Gedo, filho de Bus. Aqui, filho de Abidiel, filho de Guni. Aqui é o nome dele. Aqui, filho de Abidiel, filho de Guni, era o chefe de sua casa patriarcal. Habitavam em Galaade, em Bazã e nas suas aldeias até as extremidades das pastagens de Sarona. Todos foram registrados no tempo de Joatão, rei de Judá, e no tempo de Jeroboão, rei de Israel. Os filhos de Ruben, de Gade e da meia tribo de Manassés tinham em suas fileiras homens valorosos que traziam escudo e espada, manejavam o arco e eram muito aguerridos, em número de 44.760, homens aptos para o combate. Fizeram guerra aos agareus em Getur, em Nafis e em Nodab. Eles venceram e os agareus, com todos os seus aliados, lhes foram entregues. Durante o combate, com efeito, eles tinham invocado a Deus, que os ouviu, porque eles tinham posto nele sua confiança. Arrebataram seus rebanhos, 50.000 camelos, 250.000 ovelhas e 2.000 jumentos e 100.000 pessoas. Muitos caíram mortos, pois essa guerra vinha de Deus. Estabeleceram-se no lugar dos vencidos até o cativeiro. Os filhos da meia tribo de Manassés moravam na terra que vai de Bazã até Baal-Hermon. O Sanir e a montanha do Hermon eram numerosos. Eis os chefes de suas famílias patriarcais: Éfer, Gezi, Eliel, Esriel, Jeremias, Odoías e Gediel, homens valentes e poderosos, célebres chefes de suas casas patriarcais, mas foram infiéis ao Deus de seus pais e prostituíram-se adorando os deuses dos povos que Deus tinha destruído diante deles. O Deus de Israel suscitou o espírito de Pul, rei da Assíria, e o espírito de Teglat-Falazar, depois eu te explico, rei da Assíria, que levou cativos os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés. Ele os deportou para Ala, para Abor, para Ara e para o rio Gozã, onde permaneceram até o dia de hoje. Agora a gente vai começar a tratar dos descendentes de Levi, principalmente de Caate. Agora, vamos lá. Filhos de Levi: Gerson, Caate e Merari. Filhos de Caate: Amram, Isaar, Hebron e Osiel. Filhos de Amram: Arão, Moisés e Maria, ou Miriam. Filhos de Aram: Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Eleazar gerou Finéias, e Finéias gerou Abisui. Abisui gerou Bosse, e Bosse gerou Oze. Oze gerou Zaraías, e Zaraías gerou Meraiot. Meraiot gerou Amarias, e Amarias gerou Aquitobe. Aquitobe gerou Sadoc,
Sadoc gerou Aquimaas, Aquimaas gerou Azarias, e Azarias gerou Joanã. Joanã gerou Azarias, que exerceu o sacerdócio no tempo que Salomão construiu em Jerusalém. Azarias gerou Amarias, e Amarias gerou Aquitobe. Aquitobe gerou Sadoc, e Sadoc gerou Selum. Selum gerou Eucias, Eucias gerou Azarias, Azarias gerou Saraías, e Saraías gerou Josedeque. Josedeque partiu para o exílio quando o Senhor fez com que Judá e Jerusalém fossem levados ao cativeiro por Nabucodonosor. Você percebeu que todos esses nomes que eu falei aqui são os sumos sacerdotes desde Arão, uma lista dos sumos sacerdotes até no momento do exílio na Babilônia. Muito bem, o que nós temos aqui então? Nós temos aqui, eu quero explicar para você já começando aqui. O primeiro foco é trazer aqui a descendência de Rúben, Gade e Manassés. Vamos lembrar de novo? Onde está a tribo de Rúben, Gade e Manassés? Vamos olhar no mapa? Aqui, ó. Olha aqui, ó. Aqui está o Rio Jordão. Muito bem. O Rio Jordão está aqui, o Mar Morto está aqui. Do lado oriental, do lado leste, nós temos aqui as 3 tribos. Rúben, Gade e Manassés. Meia tribo de Manassés. Veja aqui, ó. Você está vendo aqui que essa região aqui é a região de Bazã, a região de Galaade, Então, é aquela história que eu contei para você. Quando eles chegaram, Rúben, Gade e Manassés falaram, nós queremos ficar desse lado aqui, Moisés, porque desse lado aqui dá para criar gado. Moisés falou, tudo bem, vocês ficam aqui, mas nós todos vamos entrar em Canaã. Vocês vão nos ajudar a entrar em Canaã. Quando for para combater, vocês me ajudam a entrar em Canaã. Depois vocês voltam e continuam a vidinha de vocês aí. E o que aconteceu? Rúben, Gade e Manassés. Uma coisa importante lembrar é que Rúben é o primogênito de Jacó, o primogênito. Só que ele perdeu a primogenitura dele. Por quê? Porque ele desonrou o leito do pai. Ele dormiu com uma concubina do pai. Por causa disso, ele perdeu a primogenitura, o direito de primogenitura, e o direito de primogenitura foi dado para José. Foi dado para José. Tanto é que José era um filho muito querido, muito querido de Jacó, E foi na verdade, José, quando a gente fala de José, a gente está falando das 2 tribos, Efraim e Manassés, que são os 2 filhos de José. Ok? Muito bem, gente. Vamos lá, então? Vamos entender algumas coisas aqui. Vamos entender. Primeira coisa que eu queria que você entendesse aqui é que, aqui, olha. Filhos de Rúben, o primogênito de Israel. Com efeito, era ele mais velho, mas como tinha manchado o leito de seu pai, seu direito de primogenitura foi dado aos filhos de José, filho de Israel. Mas José não foi inscrito como primogênito nas genealogias. Na verdade, as genealogias, e principalmente a genealogia que é apresentada aqui no livro das Crônicas, vai trazer como primogênito, o primeiro mesmo a nascer, Rúben. Mas é importante lembrar. Aqui nós temos Rúben, Gade e Manassés, meia tribo de Manassés, porque o resto da tribo de Manassés está do outro lado em Canaã. Eles vão formar as tribos da Transjordânia, como eu te mostrei. Transjordânia, ou seja, do outro lado do Jordão. Mostrei para você no mapa que eles ficaram do outro lado do Jordão, porque ali era um lugar que se criava gado e essas 3 tribos falaram, nós queremos ficar quietinho aqui. Contanto, que Moisés concorda, contanto que eles ajudem na conquista da terra prometida. Tudo bem, ficaram lá. Então eles ficaram na Transjordânia. O que a gente chama de Transjordânia? Transjordânia significa além do Jordão, além do Jordão. Eles ficaram então do lado oriental, do lado leste do Jordão. Essas tribos, gente, Rúben, Gade e Manassés, não desempenharam um papel importante na história, você percebe isso?
na história. Quando a gente fala da história do povo de Deus, você fala muito da tribo de Judá, da tribo de Benjamim, das tribos ali do norte e tal, mas você não fala muito de Ruben, Gad e Manassés. Então elas não desempenharam um papel muito importante na história do povo de Deus. E por isso que o cronista, nesse livro das crônicas, não se detém muito tempo falando dessas 3 tribos, não. Fala assim en passant, fala da descendência, depois vai falar que eles eram pessoas combatentes, embora fossem criadores de gado e tal, mas eles eram homens das armas também. Lembra você que o Ruben perdeu a primogenitura, por quê? Porque ele dormiu com a Bilhá. A Bilhá era uma concubina de Jacó, né? Uma concubina de Jacó, e na verdade, embora a concubina não fosse uma esposa oficial, né? Tomar a concubina de alguém era quase que tomar como a esposa de alguém. Então Ruben manchou o leito de seu pai, tomando Bilhá e dormindo com Bilhá, e isso fez com que ele perdesse a primogenitura. Tá bom? Vem aqui comigo no versículo 2. Pois Judá foi poderoso. Uma coisa incrível. José não foi escrito no primogênito nas genealogias. Pois Judá foi poderoso entre seus irmãos, e é dele que saiu o príncipe, mas o direito de primogenitura pertence a José. Olha que interessante, eu falei para você, tenho falado, que o livro das crônicas sempre vai dizer que a tribo mais importante é a tribo de Judá. E por que é a tribo mais importante? Porque dali que saiu Davi. Então, o cronista aqui fala, José ganhou o direito de primogenitura, mas a tribo mais importante é a tribo de Judá, porque de Judá é que saiu o príncipe, de Judá é que saiu o rei Davi. E aqui de Judá também que vai sair Jesus, porque Jesus sai da descendência do rei Davi. Mas é interessante que o cronista vai sublinhar sempre a importância de Judá. Você vai acompanhar comigo nos livros das crônicas, você vai ver sempre assim, Judá é importante, Judá é importante, Judá é importante, tá bom? Vem cá no versículo 10, tem uma informação interessantíssima aqui para você entender. Aqui, versículo 10. No tempo de Saul, fizeram guerra contra os agareus. Agareus. Tem algumas bíblias que chamam de agritas. Agareus, que tombaram entre suas mãos. Habitaram suas terras na costa oriental de Galaade. Os agareus estavam do lado oriente do Jordão. Quem são os agareus? Os agareus são aqueles que descendem de Agar. Quem é Agar? Agar é a mãe de Ismael. Agar é aquela escrava de Abraão. Lembra? Sara não podia ter filho. Sara permitiu então que Abraão tivesse um filho com Agar, a escrava. E Abraão então engravidou a escrava chamada Agar, e eles tiveram um filho que puseram o nome de Ismael. Ora, quando depois Sara fica grávida, Sara bota na cabeça, aí nasce o Isaac, né? Nasceu Isaac. Aí quando nasceu Isaac, a Sara fala, não quero saber dessa Agar aqui não, manda essa Agar embora. Mas manda ela e o menino também. E aí o que ele faz? Abraão manda Agar embora, junto com o menino, com Ismael. E de Agar e Ismael é que vai surgir o povo, os agareus. Os agareus são descendentes de Agar, que é a mãe de Ismael, e é daí que vai surgir os povos árabes. Os povos árabes, então, surgem da descendência de Agar, os agareus. E ali, então, nós temos ali já as tribos de Ruben, Gad e Manassés, que vencem os agareus, porque os agareus ficaram e tomaram aquela parte oriental do Jordão. E aí você vai perceber que os agareus, né, os descendentes de Agar, serão sempre uma oposição em relação aos filhos, ao povo de Israel. Então,
Os agareus descendem de Agar, de Ismael, e é aqueles que vão constituir os povos árabes. Tá bom? Vamos lá então. Vamos lá no versículo 17. Isso aí é uma informação importante. No versículo 17 fala assim: todos foram registrados no templo de Joatão, rei de Judá, e no templo de Jeroboão, rei de Israel. Importante lembrar aqui, nós tivemos 2 reis Jeroboão lá em Israel. Quando há a divisão do reino, embaixo, no reino do sul, entra Roboão e no reino do norte, Jeroboão. Mas não trata-se desse Jeroboão, não. Aí depois, bem lá na frente, lá no segundo livro de Reis, capítulo 14, a gente vai conhecer um outro rei Jeroboão, Jeroboão II. Então é no tempo desse Jeroboão II que vai acontecer isso. Outra coisa aqui importante. 18. Os filhos de Ruben, de Gade e da meia tribo de Manassés tinham suas fileiras homens valorosos que traziam escudo e espada, manejavam o arco e eram muito aguerridos, no número de 44.760, aptos para o combate. Era um povo que era um povo, Ruben, Gade e Manassés, eles ficaram ali, criadores de gado, mas no livro das crônicas, nesses versículos, faz questão de trazer para a gente as façanhas militares dessas 3 tribos. Eram 3 tribos que realmente tinham grandes exércitos, e aqui faz questão de destacar as façanhas militares deles, tá bom? Versículo 19, vem aqui comigo. Fizeram guerra contra os agareus em Getur, em Nafis e Nodab. Mais uma vez, a oposição em relação aos agareus. Essas 3 tribos, gente, essas 3 tribos que eu falei para você, deixa eu mostrar aqui, fizeram guerra aos agareus em Getur, Nafis e Nodab. Esses 3 tribos são 3 tribos árabes descendentes de Ismael. Então é importante você saber disso. Importante até para entender, às vezes, até o conflito que existe hoje, às vezes essa oposição que existe hoje. Mas desde aquela época já existia uma oposição em relação aos descendentes de Ismael que formaram os povos árabes. E é importante lembrar que são 3 tribos árabes. Getur, Nafis e Nodab são 3 tribos árabes descendentes diretos de Ismael. Tá bom? Versículo 26, atenção, informação histórica aqui importante, tem que ser corrigida. O Deus de Israel suscitou o espírito de Pul, rei da Assíria, e o espírito de Teglat-Falazar, rei da Síria, que levou cativos os filhos de Ruben, Gade e a meia tribo de Manassés. Ele os deportou para Ala, para Abor, para Ara e para o rio Gozão. Atenção, vamos entender o seguinte. No norte, quando o rei da Síria, a Síria, fez 2 deportações do povo de Israel, reino do norte. O rei da Síria, chamado Pul, ele é também o Tiglat-Falazar. Deixa eu te explicar uma coisa. A Bíblia aqui fez uma confusão, falando assim, Deus suscitou em Pul e em Tiglat-Falazar. Não. Pul e Tiglat-Falazar são as mesmas pessoas. Pul é um apelido dado a Tiglat-Falazar. Pul e Tiglat-Falazar são as mesmas pessoas. Eles fazem a deportação das tribos de Israel. Lembra a tribo do norte? Lá. Eles fazem a deportação. Pega o povo do norte, Samaria e depois todas as tribos, e levam para os seus domínios. O reino da Síria era um reino enorme, tanto é que nós temos a partir dessas deportações a chamada as tribos perdidas de Israel, as tribos perdidas de Israel. Você acompanhou comigo no livro de Reis, Então nós temos 2 grandes momentos de deportação, Eu acho importante lembrar que primeiro acontece a deportação da Transjordânia, das tribos de Ruben, Gade e Manassés, que aconteceu no ano de 734. Atenção, primeiro acontece a deportação das tribos da Transjordânia, Ruben, Gade e Manassés. Aí sim nós temos como rei o rei
Pul, ou chamado rei Tiglat-Falazar. Ele leva todas essas 3 tribos e dispersa essas 3 tribos pelo reino da Síria, tá bom? Depois, no ano 721, vai acontecer a outra deportação, que vai ser a deportação que vai levar, vai invadir Samaria, onde Samaria cai, a Samaria é a capital do norte, Samaria cai e é levada todas as tribos de Israel para dispersar no reino da Síria. Mas essa segunda deportação, ela é feita pelo rei Salmanasar. Você já acompanhou comigo isso. A primeira deportação acontece pelo rei Tiglat-Falazar, ou rei Pul, que é a mesma pessoa, e a segunda deportação acontece no ano 721 pelo rei Salmanasar, tá bom? Tá certo? Então aí, quando acontece essa segunda deportação, o reino do norte, o reino de Israel, acaba ficando somente o reino do sul. O reino do sul vai acabar depois, quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, vem e leva todo o povo do sul para o exílio. Ok? Ok. Vamos ver agora uma coisa muito importante. Agora nós vamos começar aqui o versículo 27 ao 41. Vem cá comigo, atenção. Nós vamos começar aqui a falar da descendência de Levi. Do versículo 27 ao 41, você está vendo que nem está nomeado aqui os versículos, nós vamos falar dos filhos de Levi. Mas aqui nós vamos falar especialmente dos filhos de Caate. Mais especificamente, os filhos de Arão, que são que vai gerar a descendência de sumos sacerdotes até o tempo do exílio. Então presta atenção comigo. Quem são os filhos de Levi? Gerson, Caate e Merari. 3 filhos, lembra? Os filhos de Levi, os Gerson, Caate e Merari, é que levava a arca no tempo do deserto, aquela coisa toda. Tá. Caate vai ter Amiram, Izar, Hebron, Oziel. E Amiram vai ter 3 filhos. Arão, que vai ser o sumo sacerdote. Moisés, que vai ser o libertador do povo. E Miriam, ou Maria, que é a irmã dos 2. Ok? E também é uma grande profetisa. Olha, aí a partir daqui, deixa eu te explicar, nós vamos ter uma lista de sumos sacerdotes, desde Arão, chegando até o momento do cativeiro por Nabucodonosor. Então, isso tudo no Reino do Sul, viu, gente? Nós vamos ter aqui todos os sumos sacerdotes que vão descender de Arão. Então, na verdade, esse texto aqui refere-se à descendência de Levi. O cronista aqui, gente, ele dá mais detalhes do que das outras tribos, pois a tribo de Levi, deixa eu te explicar, era encarregada do culto, lembra? Deus deu terra para todas as tribos, menos para Levi, porque Levi, a descendência de Levi, seria encarregada do culto. E aí, esse texto aqui vai trazer a lista dos sumos sacerdotes, desde Arão até o exílio, né? O autor quer mostrar aqui a continuidade do sacerdócio desde Levi. Isso é importante. Por que é importante essa genealogia? Por que é importante essa genealogia? Porque o autor quer dizer, o sacerdócio, desde Arão até o exílio, não foi rompido. Ou seja, a linha de sucessão dos sacerdotes, ela foi ininterrupta. Ou seja, todos os sacerdotes que nós estamos colocando aqui descenderam de Arão. Arão, tá bom? Não há... vou contar uma coisa para você. Aí nessa lista aqui, deixa eu te contar. Aí nessa lista aqui, o cronista não colocou Eli, que é um sacerdote no templo de Saul. Não. Lembra que no tempo de Saul, do rei Saul, existia um sacerdote, um sumo sacerdote chamado Eli. Ele também descende de Arão, mas
o cronista aqui não colocou. Sabe por quê? Porque o cronista considera o Eli infiel. Como ele considera o Eli infiel, ele não colocou o Eli na lista. Tá vendo? Mas o Eli fazia parte dessa lista de sumos sacerdotes também. Estamos entendidos? Olha aí, ó, estamos entendendo, estamos compreendendo. Depois, no próximo capítulo 6, nós vamos ter a descendência dos outros filhos de Levi, Merari e Gerson. Merari e Gerson. Tá bom? Et crucem domini fugit partes adversi, vitit eleu detribuiuda hagdix Davidi. Aleluia.